ai. Porra, deixa eu ajeitar aqui. Ai, ai. Tá prontinho. Ha. Vamos esperando o pessoal entrar. Ha. E a Kelly também. E eu já vou lá chamar o Gabriel. O Gabriel tá ali de novo. O Gabriel, porque dessa vez são os bonecos que vão arrumar tudo aqui. E você fica aí de bobeira. Ó. Ei, Davi. Oi, 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 gente. Vamos entrando, vamos entrando. Ah, deixa eu só compartilhar aqui pra... Ó, a Kelly já entrou. Ô, Gabriel, a Kelly entrou. Oi, gente, deixa eu chamar aqui a Kelly. Pronto. Oi, Kelly. Olá! Tudo bem, Kelly? Tudo Deixa eu bem? colocar aqui o som aqui do ladinho. Mas, Kelly, eu agradeço muito a você ter aceitado o convite para participar aqui no Papo Bonequeiro. Desde o ano passado eu já estava te convidando para participar. E nunca dava certo, né? Mas deu certo agora, ainda bem. Mas assim, Kelly, as primeiras perguntas que eu faço aqui de começo, como surgiu essa paixão de boneco? Uhum. Tá, então vamos lá. A paixão por boneco veio de uma forma muito natural, assim. Eu não escolhi, eu quero ser bonequeira, eu vou trabalhar com isso. Não. Eu comecei trabalhando como atriz desde os meus 14 anos. E aí, com 18 para 19, eu tirei meu DRT prestando banca. Eu entrei numa companhia de teatro que todos tinham DRT, menos eu. E aí eu prestei banca, que é como se fosse uma prova para o Sindicato dos Artistas para provar que eu sou atriz, para eu poder trabalhar. E aí eu comecei a fazer muito espetáculo em escola. Eu trabalhei muito com projeto escola, fazia muito em escola mesmo apresentações, principalmente na região de Osasco, ABC, enfim. E aí, uma dessas companhias trabalhavam com 2 atores e o resto dos personagens, os outros personagens, eram todos bonecos. Então tinha o casamento da Baratinha. O seu João Ratão era uma pessoa, eu era a dona Baratinha, o resto, os outros pretendentes dela eram todos bonecos. E aí eu cheguei perto, assim, eu olhei e falei, nossa, que bonito esse boneco, né, e tal. E aí eu brinquei um pouco, assim, com o boneco, aí o diretor olhou pra mim e falou assim, olha, você tem jeito pra boneco, você não deixa ele morto, né, porque morto que a gente fala é tipo, eu tô aqui falando com você, aí de repente você tá falando comigo, aí meu boneco fica aqui, paralisado, dormindo, aí só depois na hora de eu falar é que eu vivo. Não, a gente fica vivo o tempo todo, a gente não fica assim, oi, tudo bem? E volta a falar, né? Então a gente tem que deixar o boneco vivo, reagindo e tudo. E aí ele falou que sentiu essa diferença em mim, né? Que naturalmente eu não deixava o boneco morrer, entre aspas. E aí no próximo espetáculo que ele montou, eu comecei a fazer bonecos. E aí eu me apaixonei mesmo. A gente fez mais de 20 espetáculos. Tinha um projeto no Shopping Continental, na divisa de Osasco com São Paulo, que eles lançaram um projeto na época de todo domingo tinha uma peça de teatro diferente, lá no cinema. E foi essa companhia que eu trabalhava que abriu esse projeto no shopping. E toda semana a gente tinha que criar um espetáculo novo. E aí, tipo, mano, e agora? O que a gente vai criar pra semana que vem? Em uma semana a gente tinha que montar uma peça de teatro. Então a gente pegou o principal, que era 2 crianças brincando de faz de conta, e aí nisso a gente incluiu boneco de fio, a gente colocou o Muppet, então aí eu comecei a fazer bonecos e me apaixonei. Me apaixonei. Sim. E também, você já teve uma experiência de fazer algum boneco? Como assim? Construir? Sim. Sim. Quando eu entrei, eu conheci o André Milano lá há mais de 15 anos atrás, quando ele postou que estava precisando de uma atriz para um piloto de programa com bonecos para TV. Que a mulher do Eduardo Mascarenhas, do Xaropinho, estava grávida, e aí o personagem que ela fazia, ela não ia poder fazer. E aí eu conheci o André. A gente trabalhou nesse projeto juntos, né? Eu fazendo a personagem que já existia, que chama Su,
que era uma boneca imaginária. E aí, depois que o Eduardo saiu da emissora, acho que deu uma travada. Eu que tra... Voltou. Tinha travado. E aí, nesse... Tá me ouvindo? Tô. Tá. E aí, nesse programa que eu criei junto com o André, que é o TV Lisão, a gente manipulava 4 bonecos cada um e a gente confeccionou esses bonecos. Então, o André me ensinou. Ele quer, ó, faz assim assado. Tó, a espuma é tua, vai e constrói. O jeito de fazer é mais ou menos esse. Não tem uma regra, a única regra é que não tem regra. E aí eu comecei a brincar com espuma. E eu fiz um sapato para minha boneca, a Mary, que ficou lindo. A gente achou eu achei um pedaço de vinil lá perdido e fiz. Eu falei, gente, que legal. Então eu já construí alguns já. Eu já construí esse junto com o André. Eu dei um boneco de presente pro meu marido, de Dia dos Namorados. Ele tem uma réplica dele. Eu que construí, com o André me ajudando. E aí eu já construí um cachorro, uma menina, eu só não tenho estrutura hoje em dia para fazer isso, porque eu moro num apartamento pequeno. Inclusive, estou de mudança para eu poder. Estou procurando um outro lugar para eu poder ter um quarto só para transformar em estúdio e ateliê. Que eu queria voltar a construir também, que eu sinto falta. Sim. E Kellen, falando assim, nessa parte que você falou réplica, eu acho que eu já mostrei para você ou não, é uma réplica que eu fiz da Bel. Uhum. E o melhor é que ela é de mão viva. E ela tem um trabalhinho para fazer. Sim, é a internet aqui do. A internet aqui. Gente, Foi. mas voltou agora. É porque assim, que a internet aqui no meu quarto é muito ruim, não funciona tão bem. É porque a internet fica lá no quarto da minha mãe. E aqui no meu quarto não é tão bom. Mas assim, para continuar, Uhum. assim, a primeira experiência, como você falou, foi em um. Qual foi o primeiro programa de boneco que você assim participou? Hum. Ah, voltou. Mas assim, a pergunta que eu fiz entrou em uma emissora e depois foi para várias. Começou assim. Eu da Sul. E depois esse programa com o André, que chama o TV Lisão, foi aonde o que eu falei que é a minha escola. É onde eu aprendi na marra como manipular para TV. Porque, tô aí o monitor aí, vai lá. E aí, quando você tá com o boneco aqui, quando você vai tentar ajeitar, tipo, ele tá torto, você vai tentar ajeitar no monitor, ele vai ficando mais torto ainda. É louco. Na emissora, trabalhava em câmera da TV Cultura. E o André já tinha feito o teste pro Garibaldo também. E aí o Fernando Gomes, ele chamou algumas pessoas para participarem de um workshop que ele ia dar na TV Cultura. E ele chamou algumas pessoas específicas, ele convidou. E ele convidou algumas pessoas que tinham feito o teste para o Vila Sésamo. E o Vila Sésamo de 2007 ainda. E aí o André foi convidado e o André foi carudo e falou: eu tenho uma amiga que está fazendo um programa com bonecos comigo e tal, ela não pode fazer esse workshop? Aí foram perguntar pro Fernando e falou: não, pode vir sim. Aí eu conheci o Fernando Gomes, eu e o André ajudamos ele a confeccionar os bonecos do teatro, do Cocoricó. Ele deu os moldes pra gente, ele recortou, a gente ficava fazendo alguns acabamentos para ele. E ele adorou a minha manipulação, assim. Aí o André ele falou assim: nossa, é difícil ter gente que manipula, né, pra TV assim,
parabéns e tal, e ele ficou com o meu contato. E aí, quando teve a Magda e o Hugo resolveram não fazer mais o Cocoricó, ele me chamou para fazer o teste, lembrou de mim, passou meu telefone para produção e eu fui a primeira substituição no Cocoricó em 15 anos de programa naquela época. E aí eu manipulava no TV Lisão assim, tipo, o boneco fazia isso aqui, falava aqui para a câmera, para um 360 que é o Cocoricó, que tem um cenário na tua frente, tem um cenário aqui, tem um cenário aqui, tem 5 monitor no chão e tipo, te vira, fia. Eu chegava chorando todo dia em casa, de nervoso, me cobrava demais, mas foi minha grande escola, porque se eu não tivesse feito TV Lisão, eu não tinha tido experiência pro Cocoricó. E o TV Lisão eu trabalhei de graça, eu não ganhava, eu acreditei no projeto. E por isso que é bom a gente fazer algumas coisas assim, mesmo sem ganhar, porque a gente ganha experiência, né? O que vocês estão fazendo, de se reunir, de brincar, é isso que a gente ganha experiência, né? Treinando. Eu fico muito tempo sem fazer o Elmo, sem fazer outro boneco, eu vou dando uma destreinada. Opa, Kelly, por isso que eu tenho uma boneca aqui que ela me ajuda a não perder a manha. E aí do Cocoricó você faz muito contato, fez um boom na minha carreira, porque você conhece muita gente, aí as pessoas começam a te indicar, as pessoas do meio. E aí entrei pro Vila Sésamo, e fiz os cupins, que veio do Cocoricó, o cara pediu indicação, e aí me indicaram pros cupins, foi o Álvaro que me indicou pros cupins. E aí eu não parei mais. Eu fiz teste pro Que Monstro Te Mordeu, só que não casou os horários de gravação, porque eu tava no Cocoricó. Então alguns trabalhos eu tive que perder, porque eu tava no Cocoricó na época. Quase fiz a Sofá, olha aí. E aí eu não parei mais. Eu já fiz publicidade, já fiz um monte de coisa com bonecos. Sim, mas assim, no dia que você foi fazer o teste lá pra Bel não, é a Lilica, a Mimosa e a Patavina, você já sabia que você ia fazer as 3? Ou já tinha assim, uma pessoa ia fazer uma? Não, o teste era quem pegasse uma personagem ia fazer as 3. Pra Lilica foi isso. Quem fizesse a Lilica ia fazer as 3. E aí a exigência tudo bem que é outra mão, é outra pessoa. A Magda tem uma voz agudíssima, ela é maravilhosa, ela era minha ídola desde sempre. Quando eu fui assistir uma gravação do Cocoricó, eu ficava assim, assistindo uma gravação dos meus ídolos, que o Fernando deixou a gente um dia. Eu nem sabia que ia ter teste 10 anos depois, mas quando eu conheci o Fernando, ele deixou a gente lá conhecer os bastidores, né? Então eu ficava assim, olhando tudo aquilo, muito mágico pra mim, né? E a Magda e o Hugo, pra mim, eu considerava naquela época os melhores manipuladores de todos, assim. Fora o Fernando Gomes, lógico. Mas quem fez o teste era para fazer as 3. Aí depois pro Alípio, como eles tinham pouco tempo, o Alípio não, pro Pato Torquato, como foi muito repentina a saída do Edu, e aí eles fizeram uma seleção para cada pessoa, porque as vozes eram muito diferentes de quem estava fazendo o teste, né? Aí acabou dividindo. Mas quem fez o teste para Lilica, a gente sabia que ia pegar o BO das 3. Oh, meu Deus. Cada uma hora... Kelly, hoje a internet aqui no meu bairro caiu. E eu acho que é por isso que a internet está um pouco ruim. Entendi. Mas assim, enquanto você foi fazer o teste lá, assim, depois que você foi contratada a fazer lá a Lilica, a Mimosa e a Patavina, tinha alguma mudança nos personagens? Mudança como, você diz? Assim, mudou um pouco o estilo, o bico, eu não sei como explicar. É porque, assim, o Pato Torquato, o André me falou que o bico dele antes era molinho, mas depois que ele entrou para participar, o bico dele ficou um pouco duro. E eu queria saber que mudou algum estilo, assim. Olha, todo ano o Fernando, ele renova os bonecos, né, da temporada. Ele faz uma nova Lilica, uma nova Zazá, os personagens principais. A Patavina, o Pato Torquato, o Feito, o Dito, são bonecos que eles duram um pouco mais, né? A Patavina por ser revestida, o Torquato também. E a Lilica e as galinhas são de espuma pintada, né? Então tem uma vida útil muito curta.
Quando eu entrei, tinha a Lilica vermelha, mas o Fernando tinha feito outra, que ela era um pouco mais rosada, que era para mim, né? Então, era nova por causa da temporada. Então, eu nem cheguei a manipular a Lilica antiga. Eu já peguei essa mais rosada. Eu só manipulei a Lilica vermelha, que era mais vermelha mesmo, que era que a Magda manipulava, porque tem um clipe do Cocoricó que a Lilica pula de 8 metros de altura, numa piscina. E aí eu gravei dentro da água. E aí a gente jogava, eu manipulava uma Lilica fora, cantando, que eu subi lá no pier, ficava cantando com ela, manipulando a nova. E aí, na hora de molhar a boneca, usaram a antiga, colocaram ela com peso para ela pular lá de cima na água, né? Mas antes, eu entrei na água, entrei com ela dublando, coloquei a mão dentro da água com a boneca antiga, e aí tinha que ser um take e muito rápido, que eu subia com ela e eu pulei, haha, e ela ficava brincando na água, porque se não fosse muito rápido, a espuma ia desfacelar, ia começar a desbotar e ia rasgar. Então era um take naquela hora e só. E então foi a única vez que eu manipulei a Lilica antiga, porque no resto eu manipulei 2 Lilicas desde que eu entrei. O Fê fez 2. O Torquato foi a primeira vez que ele foi refeito. Que aí trocaram o bico, porque o bico dele era o único que era pintado de espuma. Era espuma pintada, o resto era tudo revestido, né? Não, o Torquato era pintado. Mas o Torquato trocou o bico, realmente ficou mais duro. Porque o Eduardo, ele gostava de fazer isso aqui. Querida, ele fazia uns negócios assim. Aí o André não conseguia imitar porque tinha mudado o bico do boneco. Sim. Mas o boneco do Cocoricó, qual deles foi mais difícil de manipular? Que você fez? Olha, tem uma duplinha que para mim é mais difícil. A Patavina, eu acho um pouco difícil. Ela é maravilhosa, mas se eu bater muito, passa o olho dela e aí ela fica como se ficasse assim. Então você tem que fazer isso aqui para manipular ela. Porque se você fizer isso aqui, o olho dela tá aqui. Você faz isso aqui, ó, você não vê o olho. Então eu tenho que ficar aqui. Tá vendo? O olho fica. Então ela é mais difícil por causa disso, do questão do olhar. Mas em questão de cansaço, e a Patavina era pesada pra caraca. Principalmente quando colocava um cacareco nela. Mas eu acho que mais difícil mesmo era a mimosa, porque eu entrava dentro dela, então a mimosa fica aqui dentro de mim, e aí eu fico com a mão aqui e uma mão aqui atrás segurando ela para ela não cair. E aí, para ver monitor é mais difícil, porque a espuma fica na frente. Então eu tinha que fazer assim, mais de lado e para poder enxergar. Então acho que a mimosa foi a boneca mais difícil que eu manipulei. Sim. E depois que acabou o Cocoricó, você foi assim para qual programa de boneco? Acabou o Cocoricó, eu fui pros cupins. Eu fiz a manipulação eu esqueci o nome dela, da menina, que era assistente, amiga do Joca. E eu manipulava um dos cupins também. Eu ficava revezando com o André. Fui eu que indiquei o André para esse trabalho. O André, ele estava fazendo umas coisas bem poucas, assim. Aí eu falei, mano, tem um amigo meu que tava... A gente sempre se indica, né, um ou outro. Aí o André veio fazer os cupins também, até para me substituir, porque eu ia começar a estudar na época. E aí ele já entrou para pegar algumas coisas. Então eu fui para os cupins, depois eu voltei para o Cocoricó. E aí, nesse meio tempo, eu fiz publicidade, eu fiz ofertas em debate para Ford, que era eu fiz um boneco que ele era um pauzinho, assim, que eu ficava girando ele, e aí eu usava um gatilho para ele mexer a boca. Nossa, esse era um boneco difícil também, pelo amor de Deus, um boneco difícil. E aí, eu acho que foi isso, porque Cocoricó não te abre tanta possibilidade de você fazer outra coisa junto, porque é muito tempo, assim, que você fica só nisso. Não, vi que o André não fez, que eu saiba, ele não fez o Alan, não. Mas confirma com ele. Não. Ele perguntou se o André fez o Alan. Eu acredito que não. Mas assim, eu tinha uma dúvida nos cupins, assim, na hora da manipulação,
vocês que faziam as vozes ou já tinha o áudio já por cima e vocês só faziam? Aonde? O áudio falava e você... Nos cupins? Nos cupins. Nos cupins, a gente que fazia Sim. as vozes e depois eles a dublado. Porque a personagem que eu manipulei mesmo, ela foi feita a dublagem pela... Ai, eu esqueci o nome dela, uma atriz famosíssima. Ai, esqueci. Me deu branco. Mas enfim, a gente fazia as vozes e depois dublava. Aí o Álvaro ia dublar o personagem dele, o Edu também, porque eles estavam em outros trabalhos e aí eles dublavam. Mas o Ofertas em Debate, que é o comercial que eu fiz, foi ao contrário. Eles tinham gravado a voz antes, a gente escutava umas 2, 3 vezes e tentava achar. E tinha uma hora que os atores falavam rápido pra caramba, porque eles não sabem como que é negócio de boneco. A gente ficava... Nossa, era punk também. Kelly? Oi, tô te ouvindo. Tá me escutando? Voltou. Voltou. Sim. Meu, a internet hoje caiu desde as 10 horas da manhã e só voltou às 5. E ainda a internet tá voltando por pouquinho. Uhum. Mas assim, continua. A live ainda tá aí, tá boa. Mas os cupins, assim, ainda tem chance do programa Os Cupins voltar ou não? Não tenho a menor ideia. Eu fiz só a primeira temporada dos Cupins, a segunda eu já não fiz. Eu acho que quem pode responder isso é a Yupa, que é a produtora que produziu o programa. E o diretor, que é o Roberto Machado, mas eu não tenho ideia. Sim. E agora, entrando na parte da Sésamo, que, pô, tem mais perguntas sobre a Sésamo que os outros. Mas, assim, como você conseguiu o papel do Elmo? Vamos lá. Foi muito louco, assim, eu posso dizer. Porque eu queria entrar na Sésamo. Desde 2007, 2013, que teve... Eu não fiquei sabendo do teste da Bel, então eu não fiz. Mas Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse pego a Bel, eu não estava fazendo o Elmo. Então nada acontece por acaso. Em 2013 teve um teste para Sivan, que era aquela menina da cadeira de rodas. Eu não passei. E aí eu fiquei frustrada, comecei a chorar muito, porque eu queria estar na Sésamo. Não importa o que eu ia fazer na Sésamo. Podia ser a assistente fazendo a mãozinha, qualquer coisa. Eu queria estar na Sésamo. Eu brincava, sempre brinco com o André, que a gente, quando começou, porque a gente começou junto, né? A gente tinha os nossos ídolos e a gente falava, mano, se um dia a gente trabalhar no Cocoricó, a gente vai estar no topo do Brasil de programa com bonecos. Para ser melhor que o Cocoricó, só Vila Sésamo. Nunca imaginamos trabalhar em um nem em outro, né? E logo que acabou o Cocoricó, a gente ficou sabendo que ia ter teste para Sésamo. Eu falei, mano, eu quero fazer, não sei que personagem que tem, eu quero fazer. E aí eu vi que só tinha teste para um personagem, que nem acabou vingando, que era uma bicho preguiça, que ia ser confeccionada para o Brasil, mas aí não foi totalmente aprovado e eles quiseram... Oi. Quem fez foi o Polerito. Não, ele fez para Marilice treinar. Não é a preguiça. Os bonecos da Sésamo só podem ser feitos pela Sésamo, pela Hanson. Nenhuma outra pessoa confecciona bonecos da Sésamo. Ele fez para Marilice porque a Marilice pegou o papel da personagem, né? Quando ela fez o teste. E aí ela quis fazer uma preguiça para ela poder treinar. Eu quase comprei essa preguiça dele, inclusive. E aí eu falei, puxa, só tem um personagem feminino, que é a preguiça. Aí falaram, não, vai ter teste para Bel de novo. Porque a voz da Thaís não estava ainda muito parecida com a da Magda, né, da Bel. E aí eles iam fazer um reteste com ela para ver se afinava a voz ou ia escolher outra pessoa. Eu falei, eu tenho uma coisa que é uma consideração pelo outro bonequeiro. Falei, a Bel não é minha.
eu não quero fazer teste para Bel. Eu acho que a Thaís consegue chegar na voz e eu não quero tentar, sabe? Ela consegue. Eu pensei comigo, eu não vou fazer teste para a Bel. Não achei certo, digamos assim. Como teve pessoas que não quiseram fazer teste pro Garibaldo também, por carinho pelo Fernando e tal. Enfim, a gente tem essa coisa entre a gente, né? E aí, falaram assim, Kelly, por que você não tenta pro Elmo? Aí eu falei, ai, gente, Elmo, imagina, protagonista, quem vai pegar o Elmo é o Hugo, o Pete, que é o puta bonequeiro, é o André, é o Paulo, imagina que eu vou pegar o Elmo. Imagina. E o Hugo entrou convicto, não, eu vou fazer pro Elmo, eu quero o Elmo. Eu falei, mano, não tem a menor chance, sabe? E aí, mas você tenta, né, Kelly? Imagina, aí se eles fazem teste com mulher e tal, pode tentar. Eu falei, não, eu já tenho, né? Então eu vou tentar. Aí fui pro Jardim da TV Cultura, na hora do almoço, e comecei a assistir um videozinho do Mundo do Elmo. Aí tem aquela musiquinha. Né? Que é This is the song, la 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 la, Elmo song. E aí eu cantei, eu falei, caramba, eu consigo fazer. E aí na hora do almoço, depois que a gente voltou, porque foram 3 dias de teste, tipo Big Brother, cada dia saía 4, 5. De 24, 26, ficou 12 na última, aí foi saindo. E aí na hora de teste, que ele dava treinamento, né, de como manipular um boneco da Sésamo, como ele anda, como ele mastiga, como ele escorrega e tal. Era esse o primeiro treinamento. Depois ia ter o treinamento de personagem. Ele falava, olha, o come é assim, assim, assado, o Elmo é assim, assim, assado, para você fazer a voz tem que fazer não sei o que com a língua. Era tipo uma cartilha de dicas para você fazer o personagem. E aí eu perguntei pro Martin, que é Martin Robinson, que é o cara que viaja para todos os lugares treinando qualquer pessoa que vai entrar pra Sésamo. Falei, Martin, eu posso fazer o teste pro Elmo, né? Alguma mulher já fez o teste? Ele, olha, eu não falou em inglês, né? Eu não costumo fazer teste com mulher, não, que a voz fica muito feminina. Não acho que fica legal. Aí eu, posso tentar? Tipo, can I try? Aí ele, ok, me surpreenda. Não vou parar, não vou te impedir, mas vai lá. Mas eu peguei aquilo como um incentivo, mas cheguei em casa e fiquei assisti o documentário do Kevin Clash, assisti as entrevistas do Kevin Clash, vi o que ele fazia com a língua, como ele manipulava. Estudei por ele, porque a minha voz era mais parecida com a dele. O Martin me deu a Gali Gali Sim Sim, a Sésamo da Índia, a Sâmia, que faz o Elmo lá. Ele, estuda pela Sâmia também, que se você misturar a Sâmia com o Kevin Clash, você consegue. E aí fiz o teste. Entrei cantando a musiquinha dele, que é a minha gag, quando eu não tô conseguindo achar a voz dele. Gag não, é meu gatilho de Elmo, né? Pronto, achei a voz. É isso. Achei. E aí eu... o som do Elmo. Eu tenho esse teste até hoje, tem a gravação. Eu pedi pra TV Cultura pra eu guardar. E aí eu falei, ai, cadê a Dorothy? Onde tá a Dorothy? Minha peixinha, abaixo, levanto, olho, procuro e saio. E aí quando terminou o teste, eu olho pro lado, o Martin chorando. Aí ai, caçamba, o que eu faço? Eu ofendi ele? Eu lembrei alguma pessoa que ele gosta? Tipo, o que eu faço? E aí o André olhou pra mim, tipo, senta aqui, tipo, sai daí. E aí eu sentei do lado do André e fiquei olhando pro Martin. Martin com a cabeça baixa, assim, batendo a caneta no coiso. Respirou fundo e olhou pra mim e falou, você me fez chorar. Aí eu, de nada, obrigada. Tipo, o que eu falo pra você? Tipo, fiz merda. E aí ele me deu o maior elogio da minha vida. Ele falou que o meu jeito de manipular, o que eu faço com o corpo, o que eu faço com a mão e com a língua, né, que é essa dobrada para fazer o Elmo, é exatamente o que o Kevin Clash faz para fazer o Elmo. E que outros bonequeiros também tentam fazer isso com a língua também. Outros bonequeiros que fazem teste pro Elmo no mundo. E que isso surpreendeu ele, porque ele lembrou muito do Kevin. O Kevin é amigo dele e íntimo, ele que ajudou a lançar o Kevin. E o Kevin tinha pouco tempo que ele tinha saído da Sésamo, que o Kevin saiu em 2012. E o teste que eu fiz foi em 2014. E aí eu comecei a chorar e ele... Então é isso. Aí eu falei, tá, é isso o quê? E aí, né? Ele, Elmo, of course.
Aí eu comecei a chorar, aí foi. E o pessoal ficou tudo com medo de fazer teste pro Elmo depois, antes dele dar a notícia que eu ia fazer, né? Então, o Elmo foi a maior realização profissional da minha vida. E eu falo isso para todo mundo, porque ele foi o não que virou sim. O não eu já tenho. Então, nunca pense, eu não vou conseguir. Cara, o não a gente já tem. Então, se joga, tenta o sim, que vai que dá sim. Ó, eu tive um sim, inesperado. Se eu falasse pra Kelly de 10 anos atrás, ó, filha, você vai fazer o Elmo, viu? Tá. Senta lá, Cláudia. Tipo, não vou fazer. Você tá louca. E faço. E o Elmo fez isso pra mim, ó. Ele me abriu portas pra dublagem, pra voz original. As pessoas me dão mais credibilidade por eu fazer um protagonista de uma série, por eu ser mulher fazendo um protagonista. Menino ainda, então ele me abriu muitas portas. Eu dirigi a Sésamo por conta dele, eu dirigi outros projetos, recebi convite para dirigir outros, então ele me deu uma credibilidade assim maravilhosa. E eu tenho tatuada na perna, aquela minha tatuagem do Elmo é com a partitura da música e a música que eu cantei quando eu passei. Então eu quis registrar isso na minha pele também, de tão especial que foi a seleção. Sim. Mas também você viajou lá para os Estados Unidos fazer a Sesame Workshop. Uhum. E como surgiu o convite de lá também, na Sesame Workshop, fazer curso? Sabe aquela coisa, tem que ser carudo? Eu fui caruda, porque antes de eu entrar para a Sesame, em 2013, 2014, antes de eu fazer teste para a Sesame, todo ano a Sesame Workshop, eles abrem esse workshop, porque eles querem descobrir novos talentos e também treinar pessoas que, por mais que não entrem na Sesame, elas ganham uma certa experiência, né? Porque, nossa, é uma imersão maravilhosa de bonequeiro. Eu falo para todo mundo, estuda inglês e dá um jeito de fazer o teste lá, porque é maravilhoso. Mas tem que saber inglês, não tem jeito. E aí eu mandei um e-mail para me cadastrar para fazer esse workshop. Eu não tinha inglês bom. Meu inglês nem é fluente ainda, meu inglês é avançado, eu entendo, eu falo, mas eu ainda me confundo um pouco, mas eu consigo me comunicar. Mas naquela época não. E aí não passei. E aí, final de 2017, eu vi que ia ter de novo. Aí eu fiquei com medo de mandar. Eu falei, putz, mando, porque eu quero fazer. Mas eu já sou o Elmo. Será que eles vão deixar eu fazer eu sendo o Elmo? Indo de fora? Não, mano, não, já tenho. Vou mandar material. Mandei. Qual é a minha surpresa? Que quem fazia a escolha das pessoas que ia fazer esse workshop é o Martin, que me selecionou aqui no Brasil. Aí o que ele fez? Ele foi lá falar com a Nata da Sesamo, né? Com o pessoal do alto escalão da Sesamo e falou, olha, é interessante a gente trazer a Kelly aqui, porque além de ser bom para ela, é bom pra gente ter esse treinamento. Se ela quer fazer, pra gente é bom ela fazer esse treinamento, porque ela é o Elmo no Brasil. Então, ele me convidou. Ele é um fofo, porque ele falou que se ele não conseguisse que eu fosse pela Sesamo, ele ia oferecer a casa dele para eu ficar, sabe? Porque ele queria muito que eu fosse. E aí ele tentou viabilizar e a Sesamo me ajudou com tudo. Passagem, hospedagem, alimentação, tudo. Inclusive translado até o aeroporto, tudo. E me fizeram uma carta falando que eu ia fazer workshop para eu tirar meu visto, porque eu nem tinha visto aqui, né? E aí para eu tirar o visto para ir para os Estados Unidos demora 6 meses. Só que com a carta deles, em 2 eu já estava com o visto na mão. E foi a maior experiência da minha vida, um workshop maravilhoso. O Léo foi também, mas o Léo ele passou mesmo, ele não era da Sesamo. Ele fez o teste também, que é um teste de vídeo e tal, passou e foi. Foi por conta dele mesmo, juntou a grana e foi. E aí foi incrível, assim, foi um workshop maravilhoso. A Stephanie, junto com o Marty, com o Matt Vogel, com o Peter Lin, você conhecer assim... Veio o Enio e o Enio, acho que o Enio do teu lado aqui, tipo, mano, o Count, o Matt Vogel, que é o diretor da Sesamo, eu quase tive um treco, eu só chorava, eu tinha que segurar meu ânimo lá pra não passar vergonha, porque eu ficava assim, eles não entendem, né, os americanos acham o brasileiro muito intenso, então eles olhavam pra mim, tipo, né, você tá deslumbrada com tudo, eu falei, gente, eu nunca tinha viajado pra fora do país na vida, ainda vou com tudo pago, me deixa chorar. Então foi muito legal. Aí eu fui em fevereiro de 2018
tive 3 dias de workshop. Eu, que não sou besta nem nada, fiquei mais uns 4 dias para conhecer Nova York. E aí eu saí de um hotel 5 estrelas e fui para um hostel, que é o que eu conseguia pagar. Né? Eu que banquei o restante dos dias que eu fiquei lá, porque eu queria conhecer Nova York. Eu não ia perder essa oportunidade, né? Enfim, de estar lá e não conhecer. Aí eu fui para um hostel. Hostel, para quem não sabe, é tipo um lugar que ficam tipo 4 pessoas num quarto e tem uma circulação grande de estudantes. É um lugar que fica bastante estudante, não chega a ser um hotel. Mas eu falei, só vou para dormir, tá ótimo. Deito na beliche ali, fecho minha cortininha e vou curtir a cidade. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu falo para todo mundo, quem tiver a oportunidade de fazer esse workshop, de tentar, tente. Sim. E assim, como você fez lá o workshop, tinha alguma pessoa que que você nunca acreditaria que você ia conhecer ele mesmo, pessoalmente? Tinha o Peter Lindsay e a Leslie, que faz a Ebica Deb, a Leslie não estava dando o curso, mas ela foi lá, deu uma passadinha e deu tchau. Né? Ela foi dar um oi. Mas o que me surpreendeu mesmo, que eu falei, nossa, né? Foi o menino que faz o Elmo atualmente, né? O Ryan Dillon. Que ele também foi lá dar um oi, aí o pessoal, você sabe quem é a Kelly? Aí ele, não, quem? Eu falei, é o Elmo brasileiro. Ele, aí ele me abraçou e tal, e me elogiaram lá. Lá eles falaram que gostavam muito do meu Elmo, que dos internacionais o meu era um dos melhores, que eu sigo fielmente, como é o Elmo mesmo. E eu, boba lá, nossa, foi muito mágico, assim, tudo, né? E eu só fiquei chateada porque eles não estavam gravando na época. Eu não conhecia os estúdios da Sésamo mesmo, eu queria ter conhecido. E depois, assim, na hora que você fez o curso, não, o teste lá aqui no Brasil, na hora que começou as gravações, qual foi a sua primeira reação a tocar no Elmo? Assim. Eu vi o Elmo um pouquinho antes da gente começar a temporada de 2017, porque a gente tinha que gravar conteúdo para a temporada. Então, a primeira vez que eu peguei o Elmo, eu fui para o Rio de Janeiro e eu fui fazer um projeto lá na favela da Maré. A gente que é a Vila Sésamo na Maré. Foi a primeira vez que eu peguei o Elmo. Eu fiquei uns 10 minutos olhando para ele, né? E falei, nossa, que incrível, né? O Elmo. E foi a primeira vez que eu gravei com ele mesmo. E eu tava muito nervosa, não conseguia fazer a voz. E aí ficava assistindo o vídeo do meu teste para saber como que era mesmo que eu fazia a voz e tal. Mas aí é muito orgânico, né? Hoje em dia eu faço a voz do Elmo, ela vem muito naturalmente. A risada dele também, eu tive que treinar muito para fazer a risada dele. E a risada dele também vem muito natural. Mas a primeira vez que eu peguei ele foi lá no Rio de Janeiro, que eu ficava olhando para ele assim. Foi um Elmo francês. Tinha a etiqueta dele lá dentro, que ele era da França. Sim. E Kelly, esse personagem aqui, o Nilson, esse boneco aqui, que apareceu aqui no comecinho, no começo, enquanto eu já tinha montado ele, no começo eu inspirei um pouquinho na voz do Elmo. Uhum. O jeitinho dele. De repente, agora ele tem uma característica dele mesmo, mas antes ele tinha um jeitinho. A língua era um pouquinho junta, do estilo do Elmo. Eu tinha um pouquinho o jeitinho do Elmo. O Elmo, alguma vez... Tem a linguinha junta e... Aí eu não sei, mas ele tinha uma característica um pouquinho estilo Elmo. Será que eu e o Elmo somos parentes? Parecido. O do Elmo ele só tem que dar uma engrossada a mais, né? E tem mais ar. Que faz assim, eu não quero brincar. Eu não quero brincar. Aí você tem que deixar mais grossa. Porque você tá fazendo assim. Nossa. A Lilica, que acho que foi a voz mais aguda que eu fiz na vida. Sim. E assim, Kelly, eu acho que o João já falou pra você que nós, assim, eu tô com as duas personagens, a Bel e a Abby,
E ele tá com os personagens dele e o Miguel tá com o Grover. Eu acho que ele já falou pra você, porque ele mostrou o Elmo. E eu acho que ele, eu posso falar, eu posso. Deixa, ele vai fazer o Comic Con. E nós estamos, assim, planejando fazer uma homenagem a César. E assim, na hora que nós falamos, todo mundo vai ser um personagem, na hora que todo mundo fez uma voz e ficou bem parecida. A da Abby é um pouquinho um jeito do Elmo. Mas um pouquinho assim, oi, eu sou Érica Davi. Um jeitinho muito bom. mais fininha. E da Abby é um pouquinho mais... Oi, eu sou a Bel, seja bem-vinda a Sésamo. Mas assim, enquanto um bonequeiro, algum manipulador dos bonecos da Sésamo feminino, por exemplo, a Bel, você que fazia ela enquanto assim a Thaís não via? Olha, o Martin, quando ele fez a seleção da Sésamo, ele deixou muito bem articulado, caso alguma de nós engravidasse, ou alguém não pudesse por compromisso, ou tivesse um problema de saúde, Deus me livre. Mas ele deixava muito certinho quem ia fazer o quê. Então, das meninas, a gente se reveza entre si. Lógico que alguém para fazer o Elmo, nunca precisou ninguém fazer o Elmo. Eu sempre consegui fazer, mas caso aconteça alguma coisa, eles iam ver com a Thaís ou com a Marilice quem conseguiria chegar mais perto, se não, a sequência era Marilice, Thaís, Paulo, André, da sequência para fazer o Elmo. Tanto que o Paulo, ele passou para fazer o Garibaldo. Não sei se você sabia disso. O Paulo passou para fazer o Garibaldo, o Come Come era o Hugo Pitti. E aí, na hora que a gente foi gravar a temporada, foi decidido que o Garibaldo não ia entrar, porque todos os bonecos eram pra gente gravar com a mão pra cima, e descer todo um cenário por causa de um boneco ia causar um custo muito grande. Então era mais fácil gravar só com bonecos com cenário alto. Então o Garibaldo foi pro banco de reserva, e aí veio a Abby Cadeb. E eu era a voz da Abby Cadeb, eu era a dubladora da Abby Cadeb. E aí, como não dava pra eu fazer a Abby e o Elmo, né, de contracenando, então a Abby foi para Marilice, a Preguiça também foi para o banco de reserva. E na hora que a gente foi começar a gravar a temporada, o Hugo, ele é um diretor de voz original, muito bom, assim, ele trabalha muito com isso, com locução e voz original. E para ele ele não ia conseguir ter esse tempo integral que a gente teve na gravação do Sésamo, porque Sésamo a gente gravou de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, para ele, era inviável. E aí, ele saiu. Ele só chegou a fazer umas dublagens do Comic Con. Ele não chegou nem a manipular direito. E aí, qual que era a segunda voz do Comic Con? Era o Paulo. E aí, foi pro Paulo. E aí, o Garibaldo, que o Falcon tinha passado para Sésamo como o stand-in do Garibaldo. Então, o Garibaldo foi pro Falcon e o Comic Con para ele. Então, já tá tudo articulado. Por exemplo, quando teve uma gravação no Rio de Janeiro, de um projeto da Sésamo que era muito importante, a Thaís não podia ir. Ela estava estudando cinema, ela estava fazendo alguma coisa, uma gravação de outra coisa que ela não podia ir. E aí eu que sou a segunda opção dela, eu que fiz. Não dava tempo dela dublar, porque também existia essa tentativa, mas não dava tempo. E aí ela acabou não fazendo. Essa foi a primeira vez que eu fiz a Bel, num projeto que a gente gravou no Rio de Janeiro. Aí depois, nessas gravações que a gente fez, o primeiro festival digital, que tem a Bel, tem o Elmo, o Grover e eu, como atriz, a Thaís pegou Covid um dia antes da gravação. E aí eu fiz o Elmo, fiz a Bel, fiz a Kelly. E aí não tinha como ela dublar também, porque a voz dela tava ruim pra caramba, ela tava bem mal, foi no começo da pandemia. E aí não deu pra fazer. Nesse do It Yourself do Comic Con e da Abby, eu que manipulei a Abby. A Marilice dublou depois, porque eu fiz o Elmo e depois eu tava sem voz, eu não conseguia fazer a voz da Abby. Se eu treinasse e fosse fazer só a Abby, eu ia conseguir. Mas como era muita coisa e tinha o Elmo, eu falei, gente, vai desgastar minha voz. Se ela tem como dublar, eu acho melhor ela dublar, eu faço qualquer voz aqui. Porque a Marilice tava com uma tendinite no braço, ela não ia conseguir
foi pauleira. A gente ficou também das 10 da manhã até as 6 da tarde gravando. E sobe câmera, desce câmera, enfim. E aí ela joga beach tênis, aí ela teve uma tendinite do braço, não pôde fazer. Então a gente tem essa articulação. A Lola, quando vier para o Brasil e tiver que contracenar com a Hebe, uma das duas eu vou ter que manipular. E eu sou a segunda voz da Lola também, quando a Marilice não pode. Então é tudo muito bem articulado. Entre quem passou da Sésamo, sempre tem quem vai fazer o quê. Se não der, aí, em última instância, a Sésamo abre uma nova audição, enfim. Mas geralmente é entre a gente. Sim. E, assim, algum boneco que você dublou da Sésamo já veio aqui no Brasil? Algum boneco que você dublou? Já. Que já foi dublado? A mãe do Elmo. A gente fez uma gravação no Rio de Janeiro, não, na Bahia, não, Belo Horizonte. A gente fez uma gravação do Elmo querendo ir para um parque aquático e a mãe veio para cá. E aí eu fiz o que eu fazia com a Lilique, a Mimosa, ou a Lilique Patavina. Eu combinei ou com o André ou com a Thaís. Tipo, tava o Elmo com a mãe. Aí quem fala menos? A mãe, ok. Eu falava e manipulava o Elmo. A Thaís treinava o sync comigo, ou o André revezava. E aí eu fazia a voz dos dois. Então, tipo, ai, Elmo quer brincar, mamãe. O que você pode brincar com o Elmo hoje? Ai, meu filho, a gente pode brincar de muita coisa. O que você quer brincar, Elmo? E ó, você pode ver que eu tô falando aqui e o Elmo tá aqui reagindo. Ai, Elmo, do que você quer brincar, meu filho? Ele tá aqui vivo. Então, sorte que eu tinha essa experiência com o Cocoricó. E aí eu manipulei o Elmo e a mãe. Porque quando tinha a mãe sozinha, eu que manipulava. Quando tinha cena que a mãe falava mais com o Elmo, eu manipulava. E acho que é isso, foi só a mãe. E de que eu faço voz de boneca, eu faço da Lola e faço da mãe, eu Elmo. Mas eu já manipulei a Bel, já manipulei a Hebe. De boneco, acho que foram esses. Só o Garibaldo, que eu não entro dentro nem ferrando. Sim. E assim, nesse novo Monstro na Rede, como foi manipular esse Elmo? Que eu pensava que o Elmo que foi da temporada 2016, eu pensava que ele foi reformado. Depois que eu assisti a live do João lá, eles dois são diferentes. Mas como foi manipular ele? Tem um Elmo que ele fica a maior parte do tempo aqui no QG da Sésamo, né? Lá com o pessoal do administrativo, enfim, os que cuidam da Sésamo aqui. E só que de vez em quando ele volta, porque acho que tem 2 Elmos que fica viajando pela América Latina. São os Elmos internacionais, né? Nos Estados Unidos deve ter mais de 50. Aqui a gente só tem no máximo 2 que fica circulando. Esse novo, ele fica no México, porque no México eles estão gravando muita temporada, muita coisa, então ele fica lá. Como a gente ia gravar aqui, eu falei, gente, esse Elmo tá ruinzinho já, a espuma daqui da cabeça tá antiga já, precisa trocar. Eu tenho medo de no meio do negócio esse boneco não dar conta, né, que a gente vai gravar muita coisa. Aí a César pediu emprestado pro México, e aí veio esse Elmo do México para eu manipular. Ele é bem mais leve, bem mais fácil de manipular aqui. Os braços são melhores. E ele é mais peludo, né, também, porque o outro Elmo ele já tá com queda de cabelo. E ele é mais magrinho. Esse já deu uma engordadinha, tomou umas vitaminas e já tá melhor. Só que ele voltou pro México. E aí o que fica mais circulando é esse de 2016. Sim. O Grover também é novo. Eu tudo fico imaginando. O Grover também foi novo. Ah, é mesmo. O Grover, em 2016, ele tinha um pouquinho de pelo, era igual o Elmo. Isso. E esse tava mais peludinho. Super peludo. Praticamente tomou vitamina para crescimento. Sim. E Kelly, tem uma pergunta aqui do André. Por que a cena do Garibaldo em Monstro em Rede foram cortadas? Não foi cortada a cena do Garibaldi, não foi gravada.
A gente não gravou nada com a temporada com o Garibaldo. O que a gente fez como chama Monstros em Rede, quer dizer que os bonecos conversam entre si virtualmente. Então, a gente usou todos os bonecos. A gente usou a Bel, a gente usou o Garibaldo, a gente usou outros bonecos também, não foi só o Garibaldo. Só para uma brincadeira, que tipo, mesmo que ele não esteja lá na temporada, ele tá lá. Tanto que no último episódio do Do It Yourself, que é o da live, ele também aparece na live, batendo palma, dando tchau. Ele tá na live assistindo. Então ele só fez uma participação especial na abertura do Monstros em Rede e no Do It Yourself número 13. Só. Sim. E assim, Kelly, peraí. Aqui, ó, tava esquecendo do Tá Certo. E como foi entrar no Tá Certo a participar? Kelly? Ah, assim. Peraí. Peraí, Kelly. Agora vai dar. Foi. Caí. Voltou. Eu caí. Mas tudo bem. Estou de volta. Bem na parte do Tá Certo. Tá certo. Olha assim, como você entrou no Tá Certo? Eu fui caruda. Eu falo pra todo mundo, vocês têm que perder a vergonha. Foi muito engraçado. Eu assisti vamos por partes. Eu assisti a peça do Warley, porque todo mundo começou a me compartilhar coisas do Warley. Olha, Kelly, o povo vê coisa com boneco, compartilha comigo, porque acha que eu vou gostar. Lógico que eu vou gostar. E aí, olha esse ventríloco, olha esse ventríloco. Aí eu conheci o Warley. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, que eu pesquiso muito sobre bonecos, porque eu gosto, tal. Ele me convidou para assistir a peça dele, no Teatro Folha, o Boneco Comédia. Aí eu conheci o Warley. E aí a gente criou amizade, ele me pediu dicas de manipulação. Falei, posso ser carudo, te dar umas dicas e tal? E a gente troca figurinha. E aí a gente ficou amigo, assim, a gente ficava conversando muito. Então, foi assim que eu conheci o Warley. E aí, tudo que eu vejo com boneco, gente, eu quero fazer parte, porque eu gosto. Eu quero estar lá, eu quero estar junto, eu quero ver, eu gosto de boneco, eu quero estar lá. E aí eu vi vários amigos, tá certo. Da primeira temporada. Que delícia, gravando um novo projeto. Aí eu vi lá que tava o André, tava o Paulo, tava o Newton, o Sandro eu não conhecia ainda. Tava todo mundo que eu conhecia lá. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí eu, no perfil do Arley, eu vi uma foto que eles postaram, eu escrevi uma mensagem embaixo, um texto, né? Poxa, se um dia precisar de mulher, me chama, tô aqui, né? Quero participar, falei brincando. Não deu 5 minutos. O diretor viu o que eu escrevi e falou, Kelly, me passa seu telefone. Aí eu, oi? E eu tava viajando no Cubo Zoom, que é um espetáculo de itinerante com bonecos. Eu tava voltando para São Paulo. Aí ele me ligou e falou, então, Kelly, tem uma menina que não vai poder fazer o programa e ela faz uma personagem que chama Geizinha, que é uma blogueirinha, e eu vi teu post falando que você queria participar e o Arley te indicou. O Arley falou que... Eu falei, olha, você conhece essa menina? Ele, não, a Kelly é muito boa, chama a Kelly e tal, não sei o quê. E aí eu fui lá, fiz um teste de voz e entrei. Aí eu até brinquei com o André, com o Paulo. Falei, mas vocês são, hein? Conheço o Arley não faz nem 3 meses e me indicou para trabalho. Vocês que estão aqui nesse projeto nem para me indicar, falei brincando. Falei, guardo mágoa mesmo, sou virginiana. Mas eu falei brincando, porque nem eles sabiam que ia ter uma substituição para Geizinha. Foi o diretor que viu o meu post falando, se tiver precisando de mulher, eu quero, tá? Ele viu e viu a oportunidade e me chamou. Então, tipo, nossa, eu fiquei super feliz. Foi super inesperado, porque eu falei brincando. E o povo sabe disso, que eu sou muito, tipo, nossa, se ficar com a Kelly aí conversando sobre boneco 3 horas, ela fica aí 3 horas. Tanto que minha live com o João eu falei, olha, só pode ser 1 hora, porque depois eu tenho que fazer janta em casa. Meu, durou 1h30, que eu nem vi. Eu falei, até falei pra ele no final, meu Deus, passou, eu preciso ir embora.
Eu gosto de falar sobre bonecos, né? E foi assim que eu entrei no Tá Sim. Certo. E aí a Geizinha também é meu amorzinho. E Kelly, e também fiquei sabendo que em uma temporada, não, em um episódio, nas gravações, aconteceu que a orelha da Geizinha caiu. Não, na verdade não caiu, não. Os bonecos da Avenida Q, porque esses bonecos do Tá Certo são bonecos da Avenida Q que foram adaptados para serem outros bonecos, né? Mudou as características e tal. A personagem principal, que é a boneca da Geizinha, ela não tem uma orelha mesmo, porque ela tem um cabelão que fica aqui do lado e não precisa ter orelha. Igual tá eu aqui, ó. Não precisa ter orelha. E aí, só que o que aconteceu? Eu manipulava a Geizinha com uma roupa só dela, que é a roupa que tinha nela, e tal. Mas eu falei, mano, e duas prisilinhas aqui. Falei, mano, ela é blogueirinha. Como que uma blogueirinha não vai ter troca de roupa, não vai prender o cabelo, não vai ser perua? Foi aí que eu fui pedindo o celular para ela ficar fazendo live, fazendo as transmissões dela, as selfies dela. E posso ir colocando roupa? Aí eu comecei a levar lenço de cabelo meu, eu comecei a levar acessórios, amigas minhas começaram a levar acessórios também. E aí eu falei, vou colocar uma presilha no cabelo dela. Aí eu fiz isso aqui nela, prendi, linda, falei, olha que linda, fiz um topetão assim nela, falei, ai, que linda que ela ficou e tal, não sei o quê, gravando. O filho da mãe do Arley tinha percebido, só que não falou nada. E aí, na hora de gravar, não, o Arleyzinho, que não sei o que, não sei o que. Aí ele, Geizinha, pô, é verdade, né, não sei o que. Poxa, você sabia que você não tem uma orelha? Por que você não tem uma orelha? Aí eu fiquei em estado de choque lá embaixo, hã? Aí eu olhei no monitor, já reagi direto com a boneca, que eu, tipo, é muito louco, porque quando você se conecta com o boneco ali, você responde como um boneco. Eu dei um grito com ela e saí de cena. Aí eu ria que eu não conseguia levantar minha mão. O Arley também começou a rir. O diretor, você escutava a risada dele lá do Twitter, de tanto que ele ria. E aí eu peguei, soltei cabelo, subi toda tristinha, assim, falei, poxa, Arley, eu tô fazendo minha troca de orelhas e tal. Aí eu inventei uma desculpa lá e continuei. E aí eu me surpreendi até que a Evelyn, que ela que fazia a manutenção dos bonecos, a caracterização foi toda dela. Na temporada 4, que a gente foi gravar na TV Cultura, porque antes a gente gravava numa produtora, a última temporada a gente gravou na TV Cultura. Quando a gente foi gravar na TV Cultura, a Evelyn tirou a orelha da outra, que tinha uma boneca reserva, e botou a orelha na Geizinha. Aí ela, Kelly, ó, homenagem pra você. Me mandou uma foto da Geizinha com as duas orelhas. Aí eu comecei a botar brinco nela e tudo. Aí virou piada interna. Sim. E, Kelly, faltam alguns minutinhos para acabar a live. Mas, assim, Kelly, divulgue suas redes sociais aí. Divulgar? É @KellyGuidotti, quem quiser seguir. Eu sei que eu tô devendo, porque eu sempre costumo postar coisas no meu stories, principalmente com dicas para boneco, mostrando como que dá para fazer vozes diferentes, como aquecer a voz, porque é muito importante quando você está fazendo uma voz diferente, você tem que aquecer e desaquecer. Só para dizer, tipo, eu aprendi isso na marra e eu não queria que as pessoas aprendessem isso na marra. Porque por causa da Lilica, a Mimosa e Patavina tem minha voz muito diferente, porque a Mimosa aqui é uma voz mais encorpada na boca. A Lilica aqui é uma voz de garganta. E a Pata é uma voz de nariz. Eu não aquecia, não fazia as coisas direito. O que aconteceu? Ganhei o belo de um calo vocal, que é nada mais do que isso aqui, tá? Tá suas pregas vocais aqui, né? Quando a gente fala, elas batem. A minha tava assim, com um calombinho. E aí não tinha espaço pra coisa, né? Imagina que tá reto, mas tem um calombinho aqui. E aí a minha voz não saía, eu ficava rouca fácil. Quase tive que fazer uma cirurgia, porque eu usava muita voz diferente. E aí eu fiquei fazendo 1 ano de exercícios com fonoaudióloga, com otorrino. E aí eu consegui tirar esse calo vocal. E eu falo pra todo mundo, quando eu vou fazer alguma voz, eu aqueço. Nem que seja pra você pegar uma garrafinha de água, soprar com um canudo grosso, fazer um ir para agudo grave, ir para agudo grave,
e fazer a voz do personagem. A diferença é enorme. Então eu dou dicas disso, tô querendo fazer outras lives, eu tô meio sumida do meus stories, é porque a gente tá fazendo mais 3 produções da Sésamo muito legais para esse ano. Agora me deixou curioso. E vai vir personagem novo. E aí eu tô na correria porque eu tô na produção também. Então eu tô na correria dublando o Elmo, que a gente tá dublando também episódios muito legais, que eu não vou dizer do que é, mas são 2 temporadas muito legais que a gente tá dublando. E coisa nova que a gente tá produzindo. Então eu não tô enlouquecida, eu não tô conseguindo entrar nos meus stories. Mas eu prometo voltar, então quem quiser acompanhar, eu sempre posto coisinhas de bonecos. Testes, dicas. E eu vou futuramente, em breve, lançar um curso básico de manipulação de bonecos online, gravado. Que aí você pode assistir onde quiser, como puder. E é bem assim, uma introdução mesmo para quem quiser aprender essa arte. Porque eu vou te falar, a gente está precisando de gente. Ser as mesmas pessoas, a gente precisa de gente nova nessa área. Porque tem pouca gente que sabe manipular para TV. Não dá para aprender na marra, gente. Faz curso que é melhor, mais fácil. Sim. E é isso, @CamigDots. Mas então, gente, a live vai acabar por aqui. Kelly, eu agradeço muito a você ter aceitado o convite para participar aqui. Como eu falei bem no comecinho, desde o ano passado eu tentei te convidar, só agora que deu. Eu agradeço muito então, gente, essa live vai estar salva e algumas lives que eu esqueci de postar aqui, as lives do ano passado, vou tentar também postar no meu canal do YouTube e desse ano também. E Kelly, você é das nossas segunda entrevistada aqui do Bonequeiro e do ano 2022. Muito bem. Obrigada pelo convite. Que bom que deu certo. Continue estudando e treinando, que essa é a melhor forma que a gente tem de aprender a manipular bonecos. Treina monitor, treina sync, treina tudo e vai pro inglês também. Quem sabe vocês não vão ser os próximos aí lá pro Sesame Puppeteering Workshop. Sim. Então, gente, vou aqui. Tchau, Kelly. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E fui!